Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 256 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 786, 787, 788, 789 e 790 da Consolidação das Leis do Trabalho, que tratam sobre o processo judiciário do trabalho. Nesse sentido, nos diz o artigo 786 da Consolidação das Leis do Trabalho que a reclamação verbal será distribuída antes da sua redução a termo. Portanto, antes de ser reduzida a termo, a reclamação verbal será distribuída a uma das varas do trabalho competentes para dirimir as questões nela formuladas. Continua a nos dizer o artigo 786 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo único, que distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior, apresentar no prazo de 5 dias no cartório ou à secretaria para reduzi-la a termo sob pena estabelecida no artigo 731. Aqui cabe o parênteses que nós estamos a apresentar durante todo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, de que com o advento do processo judiciário do trabalho, a reclamação verbal distribuída a uma das varas do trabalho competentes já está reduzida a termo, e não há mais a obrigatoriedade do reclamante comparecer à Secretaria do Juízo para, assim, providenciar a sua redução. Ela automaticamente já é reduzida a termo pelo setor competente de atermação dos juízos trabalhistas e imediatamente distribuída a uma das varas do trabalho pertencentes àquele juízo e que vai comandar os rumos processuais dali para frente. Não há mais, pois, a obrigação do reclamante comparecer à secretaria para reduzir a termo a sua reclamação, porque no processo judiciário do trabalho ela automaticamente já se encontrará reduzida a termo. Nos diz o artigo 787
da Consolidação das Leis do Trabalho que a reclamação escrita deverá ser formulada em 2 vias e desde logo acompanhada dos documentos em que se fundar. Aqui novamente cabe o adendo de que com o processo judiciário do trabalho não há mais necessidade de apresentação de cópia para a composição do procedimento eletrônico. Automaticamente, a reclamação verbal reduzida a termos já constará com seus documentos acompanhantes do processo judiciário eletrônico formado de forma automática quando da sua distribuição. Nos diz o artigo 788 da Consolidação das Leis do Trabalho que, feita a distribuição, a reclamação será remetida pelo distribuidor à junta ou juízo competente, acompanhada do bilhete de distribuição. Novamente, cabe a assertiva de que com o processo judiciário do trabalho eletrônico, a distribuição é feita automaticamente e não há mais a necessidade de remeter-se pelo distribuidor ao juízo competente, à vara do trabalho competente, já que tudo isso hoje é automatizado e a própria petição inicial do processo já vai acompanhada do bilhete de distribuição e de todos os documentos apresentados à época da construção do processo judiciário eletrônico do trabalho. Nos diz o artigo 789 da Consolidação das Leis do Trabalho que nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Federal, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social e serão calculadas das seguintes maneiras. Antes, porém, de anunciarmos as metodologias de cálculo das custas, devemos informar que todos os processos judiciários do trabalho que sejam de quaisquer modalidade arregimentados pela competência da Justiça do Trabalho deverão ser cotadas as custas à razão de 2%, observado o mínimo de R$ 10,64 e o máximo do regime geral, do teto máximo do regime geral da Previdência Social. E serão estabelecidas da seguinte maneira: quando houver acordo ou condenação sobre o respectivo valor, portanto, havendo acordo ou condenação, as custas incidirão sobre o respectivo valor desse acordo ou da condenação.
quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito, ou julgado totalmente improcedente o pedido sobre o valor da causa. Portanto, havendo a extinção do processo sem julgamento do mérito, ou julgado totalmente improcedente o pedido, as custas incidirão sobre o valor destinado à causa. No caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória, que são aquelas ações que não se encontram sob o pálio da decisão sobre direitos e deveres, mas sim a declaração dos mesmos, em ação constitutiva também serão cotadas as custas sobre o valor da causa. Quando houver valor indeterminado, sobre o que o juiz fixar. Nos casos, por exemplo, de sentenças ilíquidas, ou quando não houver valor destinado à causa, lembrando sempre que, como nós ainda vamos estudar em nossas aulas posteriores, o valor da causa no processo judiciário do trabalho não é obrigatório, não está encarcerado nos ditames pertinentes às petições iniciais. Portanto, o valor da causa pode não vir determinado na ação, na petição inicial. Então, quando o valor for indeterminado, as custas incidirão sobre o que o juiz fixar para aquela demanda, seja na sentença ou seja em outro ato de decisão judiciária pertinente às custas. Nos diz ainda o artigo 789 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita por seu parágrafo 1º, que as custas serão pagas pelo vencido após o trânsito em julgado da decisão. Portanto, as custas serão sempre pagas pelo vencido e após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. Portanto, no caso de existência de recurso sobre aquela sentença, as custas deverão ser pagas e comprovadas. Não adianta só pagar as custas. Tem que haver a comprovação desse pagamento e esta situação será sempre efetivada dentro do prazo de recurso. Não agindo assim, o recurso será considerado como deserto e não poderá seguir seus trâmites normais dentro do processo judiciário eletrônico do trabalho. Continua a nos dizer o artigo 789 da Consolidação das Leis do Trabalho, que, não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrará o valor e fixará o montante das custas processuais. Então, não havendo liquidação da condenação, o juiz vai estabelecer-lhe o valor, arbitrando e fixará o montante devido para as custas em cima deste valor arbitrado. Continua a nos dizer o parágrafo 3º do artigo 789 da Consolidação das Leis do Trabalho, que sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado,
o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes. Portanto, havendo acordo, a regra é que o pagamento das custas caberá em partes iguais a ambos os acordantes. Agora, se houver estabelecimento diverso nos termos do acordo, valerá a regra que for acordada e não a distribuição equitativa do valor das custas entre as partes litigantes. Continua a nos dizer o artigo 789 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 4º, que nos dissídios coletivos, portanto, somente no caso de dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelo pagamento das custas, calculadas sobre o valor arbitrado na decisão ou pelo presidente do tribunal. Portanto, no caso dos dissídios coletivos, as partes vencidas, sejam elas os trabalhadores, sejam elas as empresas, responderão solidariamente pelo pagamento das custas, calculadas sobre o valor arbitrado na decisão ou arbitradas, se assim não o forem, pelo presidente do tribunal. Nos diz o artigo 790 da Consolidação das Leis do Trabalho que nas varas do trabalho, nos juízos de direito, nos tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, nas varas do trabalho, nos tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, as custas e emolumentos obedecerão às instruções que serão destinadas a todos pelo Tribunal Superior do Trabalho. Continua a nos dizer o artigo 790 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita ou isenção de custas, portanto, tratando de empregado no caso de não ter sido a ele deferido o benefício da justiça gratuita, o sindicato que houver intervido no processo responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas. Portanto, o empregado que esteja representado por seu sindicato e não obtiver as benesses da justiça gratuita, implicará na solidariedade do pagamento das custas pelo seu sindicato de classe. Continua a nos dizer o artigo 790 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que no caso de não pagamento das custas, far-se-á a execução da respectiva importância, segundo o procedimento estabelecido no capítulo 5º desse título. Portanto, se não houver o pagamento das custas, elas serão executadas segundo o procedimento das execuções dentro da Justiça Especializada do Trabalho. Continua a nos dizer o artigo 790 da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu parágrafo 3º, que é facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder
a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Embora o texto do parágrafo 3º do artigo 790 da Consolidação das Leis do Trabalho nos traga uma faculdade destinada aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho, a concessão da justiça gratuita ao jurisdicionado que comprovar a necessidade das mesmas, poderá ser deferida a requerimento ou mesmo de ofício. Não a nosso ver, incidindo a situação apenas e tão somente daqueles que percebam salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, mas a todos aqueles que declararem a sua condição de hipossuficiência legal, não podendo arcar com os ônus advindos do processo. Portanto, a situação do artigo 790, parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser levada a termo à luz da amplitude do benefício da justiça gratuita que é previsto na Constituição e abrange a todo aquele que se declarar hipossuficiente, não tendo condições de arcar com os ônus advindos do processo, sem prejuízo próprio ou da sua célula familiar, e não só àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Nos diz o artigo 790 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita através do seu parágrafo 4º, que o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para pagamento das custas de processo. Então, vejam bem que o parágrafo 4º, na verdade, ele, apesar de não desmentir o parágrafo 3º, mas ele amplia, como nós antecipamos, o deferimento do benefício da justiça gratuita a todos aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Então, nesse sentido, já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho que, para que haja a comprovação da hipossuficiência, é apenas e tão somente necessário, no caso das pessoas físicas, a simples declaração de não poder arcar com os ônus advindos do processo. No caso das pessoas jurídicas, há que se comprovar documentalmente a situação de insolvência ou de impossibilidade de arcar com esses ônus. No caso da pessoa física, basta a simples declaração dizendo que não pode arcar com os ônus advindos do processo.
E aqui vamos fazer um parêntese, porque apesar da lei estabelecer que essa simples informação processual possa vir na petição inicial, na contestação, ou mesmo em grau de recurso, ampliamos esse entendimento para que esta declaração possa ser feita a qualquer tempo e a qualquer nível processual e mesmo de organismo julgador, seja ele nos juízos, sejam eles os tribunais regionais do trabalho, ou seja ele o Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, o benefício da justiça gratuita pode ser requerido pela parte a qualquer tempo, bastando que para isso, se pessoa física, apenas e tão somente declarar o seu estado de hipossuficiência para o pagamento dos ônus advindos do processo, quando nós teremos a oportunidade da parte contrária comprovar a inveracidade destas declarações. Portanto, a parte contrária cabe comprovar de forma lapidal, cabal, de que aquela situação de requerimento de justiça gratuita não se aplica ao postulante, porque ele tem realmente condições de arcar com os pagamentos processuais e não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 256 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos propiciar manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de promovermos a distribuição do conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.